Salve galera, vamos para mais uma aula extra. Dessa vez aqui a Alissa participando, somente a Alissa que está gravando. Dá um oi, Alissa, para eles. Falou. Gente, essa aula de hoje nós vamos falar a respeito de unidades de concentração complementares. Tudo bem? Que são algumas unidades de concentração que a gente não colocou na aula. Na verdade, são apenas 3. Falar aqui do quê? Primeiramente de concentração molar ou molalidade. Depois nós vamos falar a respeito de fração molar, que é uma concentração que a gente já comentou na aula de gases. Tudo bem? E vamos fechar com uma concentração que, embora seja obsoleta, tá? Alguns vestibulares ainda continuam cobrando, que é uma tal de normalidade ou concentração normal. Bem, você já vai entender o que significa isso, tá? Vamos começar aqui. Primeiro, o que é concentração molar ou molalidade? Bem, é a concentração do Cebolinha, né? Ela parece com molaridade, mas não é. Presta atenção, o que é a concentração molar ou molalidade? É a razão entre o número de mols de soluto e a massa do solvente. Só que tem um detalhe muito importante. O número de mol de soluto, ele é dado em mol, como a gente está acostumado. Porém, a massa do solvente, nesse caso, ela tem que ser dada obrigatoriamente em quilogramas. Por que mol e quilograma? Já vou te explicar. Concentração molar, que é aquela mais ou menos parecida com essa, era mol por litro. Concorda comigo? Agora, pensa comigo, se eu estiver pensando numa solução aquosa, a densidade geralmente é próxima de 1. Tudo bem? 1 grama por ml ou 1 quilograma por litro. Então você concorda que o litro se parece com quilograma? É justamente por isso que a massa aqui tem que ser em quilograma, tá? Para que isso se pareça mais ou menos com a concentração molar. Tudo bem? Então, unidade de medida, mol por quilograma, tá? Mol por quilograma, lembrando que concentração é soluto-solução. Só que calma, porque nesse caso é diferente. Nesse caso é soluto com solvente. Presta atenção, ó. Essa daqui é diferente, porque é soluto com solvente. Agora eu vou te falar uma coisa que costuma aparecer em prova, tá? Geralmente essa unidade aqui, esse mol por quilograma, pode ser substituído. A gente pode escrever isso daqui como sendo molal. Por exemplo, eu escrevo assim, ó, a concentração de uma solução, ela é de, vou dar um exemplo, é de 2 mol por quilograma. Isso aqui é a mesma coisa que falar o quê? 2 molal, tá bom? 2 molal. É isso que eu quero que você entenda. Fechou? Ok? Agora eu vou mostrar uma coisa para você, tá? Essa unidade de concentração, como você percebeu, tá? Ela é parecida com a molaridade. E não é à toa isso daqui. Vou falar uma coisa para você. Quando nós estivermos trabalhando com uma solução, olha aqui, ó, com uma solução aquosa, muito diluída, tá? Uma solução aquosa diluída, ou seja, é aquela em que praticamente a solução é o próprio solvente, né? Quando você trabalhar com uma solução aquosa muito diluída, o que nós vamos poder afirmar? Dá uma olhadinha. Eu posso afirmar que a concentração molar, tá? É aproximadamente igual à concentração molar, porque mol por litro se torna mol por quilo. Você entende que para isso valer, a densidade do sistema tem que ser de 1 grama por ml, né? Você entende que a densidade tem que ser de 1 grama por ml, que é a mesma coisa que 1 quilograma por litro, tá? Então essa molaridade tem essa importância para nós. Ui, mas para que inventaram essa concentração? Vou falar para você. Essa concentração só tem um motivo dela existir, tá? E o grande motivo dela existir é por conta de um outro conteúdo que a gente vai aprender, que são as propriedades coligativas. Você deve estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com propriedade coligativa? Nas propriedades coligativas, a gente costuma trabalhar com variações de temperatura. Tá, Rui, e daí? E daí que trabalhando com variações de temperatura, a concentração molar, ela varia. Ué, Rui, como assim? Gente, pensa comigo, ó, mol por litro. Volume é uma coisa que varia com a temperatura. Quando a gente aumenta o volume, né, quando você aumenta a temperatura, geralmente o que acontece com o volume? Ele aumenta. Quando você diminui a temperatura, geralmente o volume diminui, tá? Geralmente é isso que acontece. Então, a concentração molar depende da temperatura. Você variando a temperatura, você pode mudar a concentração molar. Agora, e a concentração molar? Essa não, porque ela é número de mol por massa. A massa independe da temperatura. O número de mol independe da temperatura. Então, o grande motivo dessa unidade existir é para a gente poder trabalhar com aquelas propriedades que têm mudanças na temperatura. Tudo bem? Para isso que inventaram a concentração molar. Agora, tem uma outra coisa para te dizer, tá? Você lembra que número de mol é massa por massa molar. Então, de vez em quando você vai encontrar essa fórmula, tá? Um pouquinho diferente. Ele pode trazer para você que a concentração molar é, aqui não é número de mol de soluto, então eu poderia colocar
a massa do soluto dividida por sua massa molar, tá? Vezes a massa do solvente em quilograma. Lembrando que é apenas essa massa aqui que é em quilograma, tá? Essa de cima aqui é grama normal, tá? Essa daqui é grama normal, isso aqui é grama por mol. A única que é quilograma é essa de baixo, tá? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver exercícios sobre esse conteúdo, tá? Vou resolver com você aqui uma questãozinha para que você entenda diretamente a aplicação dessa unidade de concentração. Pode ser? Alissa, por favor, dá aquela viradinha na câmera e leia pra gente o exercício. Gente, a Alissa é a nossa assistente nas contas, tá? Se a gente errar, a culpa é toda dela, vocês estão entendendo? A culpa é toda... Minha não. Vamos lá. Por favor, Alissa, lê pra gente. Preparou-se uma solução pela adição de 12,6 gramas de ácido nítrico. Ah, então peraí, deixa eu colocar. Ácido nítrico, a minha solução é de ácido nítrico, HNO3. Gente, já vou dar uma informação para vocês. HNO3 tem uma massa molar de 63 gramas por mol, tá? A massa molar do ácido nítrico é 63 gramas por mol, tá? Qual que é a massa que usou mesmo, Alissa? 12,6 gramas. Então usou 12,6 gramas desse cara. Excelente. Calcule. Em 2 litros de água. Ah, em 2 litros de água. Gente, presta atenção. O volume de água, que é o solvente, tá? É igual a quanto? 2 litros. Mas eu já tenho uma coisa para te dizer. 2 litros de água, você concorda comigo que é a mesma coisa que 2 quilogramas de água? Já que a massa molar, já que a densidade da água é 1 grama por ml ou 1 quilograma por litro? Sim? Então, ó, isso é importante porque eu acabo de descobrir qual é a massa do solvente em quilograma. Continua. Qual que é a concentração em mol por quilograma, né? Então vamos lá, vou calcular qual é a concentração molar. Como é que eu vou fazer isso? Bom, como o próprio nome já sugere, ó, se você olhar para o que ele quer, ele falou que é mol por quilograma, tá? Então vamos supor que você não lembre da fórmula, mas é só usar essa lógica. Se é mol por quilograma, é dividir o número de mols pela massa em quilograma. Concorda comigo? Pela massa em quilograma. Só que aí você lembra, concentração é soluto-solução, mas essa é diferente. Diferente porque é soluto com solvente. Muito bem, agora a gente vai fazer essa continha. Para começo de conversa, vamos fazer aqui, o que é o número de mol de soluto? Bom, eu tenho uma massa de 12,6 gramas e a massa molar dele é 63. Vamos calcular aqui separadinho esse número de mol? Vamos lá, ó, o número de mol de soluto é a massa pela massa molar. Tudo bem? A massa que eu tenho dele é 12,6. A massa molar é 63, concorda? Se fosse 126 por 63, daria 2. Então isso daqui vai dar 0,2. Então nós temos 0,2 mols. Tudo bem? É isso que nós temos aqui. Então agora eu posso jogar esse valor. Vamos lá? 0,2 mol dividido pela massa do solvente, que é de 2 quilogramas. Quanto que vai dar isso daqui? 0,1 mol por quilograma. Lembrando que é mol de soluto, ou seja, de ácido nítrico, para cada quilo de água. Vou até deixar isso aqui especificado para você entender o que a gente está trabalhando, tá? É mol de HNO3 para cada quilograma de água presente. Tudo bem? Vamos para a letra B? Vai lá, qual que é a B? A porcentagem em massa de ácido nítrico nessa solução. Ótimo, ele quer saber qual que é a porcentagem em massa de ácido nítrico. Ô, gente, para um pouquinho e raciocina comigo, né? Como é que eu vou encontrar a porcentagem em massa? Basta eu conhecer a massa de ácido nítrico e a massa total do sistema. É ou não é? Vamos lá, ó, o que nós sabemos? A massa de soluto, que é o ácido nítrico, é 12,6. Concorda comigo? Isso aqui é o HNO3. Outra coisa, a massa do solvente nós vimos que é de 2 quilogramas, não é? 2 quilogramas é a mesma coisa que 2.000 gramas. É ou não é? Essa daqui é a massa de água. Só que agora a gente vai pensar bem assim. Ó, se eu quero encontrar a massa total, basta a gente somar. Então a massa da minha solução é a soma do soluto com o solvente. 2.000 mais 12,6 é 2.012,6. Concorda? Essa é a massa total da minha solução. Então agora a gente pode fazer essa porcentagem. Vamos lá? Ó, 2.012,6 gramas correspondem a 100% do sistema. Agora, se eu pegar o soluto, que é 12,6, tá? Isso vai corresponder a X. Tudo bem? Esse X é a porcentagem em massa. Tá legal? Vamos lá. Quanto que deu esse X?
1.260 por 2.012,6. Deu 0,62. Ah, mas você tinha multiplicado por 100? Certezinha? Ah, não, dá isso mesmo, né? 12,6. 0,62? É? Então tá, 0,62% em massa. Gente, só para recordar, né? Porcentagem em massa, a gente tem um nome na química, não tem? Qual que é o nome dessa unidade de concentração? Título. O que nós acabamos de calcular aqui foi o título em massa, tá? Só que nesse caso é o título percentual, beleza? É o título em massa percentual. Tá bom? Fechou. Essa daqui então é a nossa primeira unidade de concentração. Agora você espera um pouquinho, tá? Num passe de mágica a gente já vai para a segunda unidade de concentração, ok? Vamos lá, galera, presta atenção, vamos continuar com a segunda unidade de concentração complementar. Dessa vez agora nós vamos falar a respeito de fração molar. Eu acho que esse nome já te diz tudo, né? Fração molar. Fração é sinônimo de divisão, razão. Molar tem a ver com mol. Então, basicamente, o que é a fração molar? É a razão entre o número de mols. Tudo bem? Só que agora raciocina comigo. Nós temos a fração molar do soluto, que a gente chama de X1, e temos a fração molar do solvente, que é o X2. Como é que eu calculo a fração molar do soluto? É o número de mol de soluto dividido pelo total. O total é o número de mols da solução. Lembrando, como é que a gente calcula o número de mols da solução? Muito simples, né? Vou até colocar aqui de ladinho. O número de mols da solução, tá? É a soma do número de mol de soluto com o número de mol de solvente. É isso, tá? Professor, mas se eu tiver mais de um soluto? Ué, você tem que somar todo mundo. N1, né? Mais do proto, do outro, mais o solvente. Soma todos os mols que estiverem no sistema, tá bom? Isso aqui é o número de mols da solução, é o nosso denominador. Rui, mas e a fração molar do solvente? É a razão entre o número de mol de solvente e o total da solução. Só é assim que a gente calcula. Agora perceba uma coisa, né? Número de mol é trabalhado em mol. Bom, o número de mol da solução também vai ser dado em mol. Peraí, então aqui a gente tem mol sobre mol. Lembrando que é mol de soluto, tá? Nesse primeiro caso, pelo mol da solução. Só que independente de ser do soluto ou da solução, é mol por mol. E se é mol por mol, o que vai acontecer com isso daqui, ó? Vai embora esses dois caras. Então não sobra unidade de medida alguma. Esse cara aqui é um número adimensional. Quer ver o próximo aqui, que é do solvente? Acompanha. Número de mol de solvente é dado em mol. Número de mol da solução também é dado em mol. Então fica mol por mol. Lembrando que nesse caso aqui agora é o número de mols de solvente pelo número de mols da solução. Mas independente de ser quem for, nós podemos cortar. Moral da história, mol por mol, tá? Não sobra nada de unidade de medida. Então você percebeu que fração molar é um número adimensional, é um número puro. E o que isso significa para nós na química? Significa que a melhor forma de trabalhar é na forma de porcentagem. E é daí que surge, tá, a fração molar percentual, ou porcentagem em mols. O que seria a fração percentual? Né? É você pegar a fração molar, seja ela do soluto ou do solvente, e multiplicar por 100. Então a gente costuma trabalhar com isso daqui. Isso é o que nós chamamos na química, tá, de porcentagem em mol. Tudo bem? Ou porcentagem molar, tá? Porcentagem em mol ou porcentagem molar. Beleza? É basicamente isso daqui. Agora, deixa eu te falar uma outra coisa. Se eu estiver trabalhando, então, dessa forma, o que eu quero que você entenda? O soluto é uma parte da solução. O solvente é a outra parte. Quando eu juntar as duas partes, tem que dar o total. Por que eu estou falando isso para você? Porque a soma da fração molar do soluto com a fração molar do solvente sempre tem que dar um inteiro. Ou, em outras palavras, se eu estiver trabalhando em porcentagem, a fração percentual do soluto mais a fração percentual do solvente tem que dar quanto? 100%. Não se esqueça disso, tá? Então essa é uma relação muito importante, tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Já que eu te expliquei o que significa isso, nós já vamos trabalhar exercício. Só que antes eu tenho uma coisa para te falar. Toma cuidado com uma coisa. Como é que eu calculo o número de mols total da solução? Somando o número de mol de soluto com solvente. Olha para mim, criatura. Eu vou chegar até mais perto de você nesse momento. Olha para mim, tá? Pelo amor de Deus, você não pode calcular junto.
Eu não posso calcular junto. Você lembra que existe uma fórmula para calcular número de mol? É massa sobre massa molar. Só que eu tenho que fazer isso individualmente. Eu faço primeiro com o soluto. A massa do soluto por sua massa molar. Encontro o seu número de mol. Faço isso com o solvente separado. A massa do solvente por sua massa molar. Acho o número de mol. E aí sim eu somo os dois. Eu não posso, em hipótese alguma, querer juntar a massa dos dois dividido pela soma das massas molares dos dois. Isso não existe. Você está entendendo? Cada um você vai calcular de maneira isolada. Se tem 3 componentes lá, calcula separado os 3. Igual a gente fazia em misturas gasosas. Vocês estão lembrados? É a mesma ideia. É a mesma ideia daqui. Tudo bem? Vamos para exemplo então? Vamos para exercício? Alissa, só temos um exercício aí? Tem um exercício com 3 letras. Aí sim, hein? Vamos lá. Ó, um exercício com 3 letras. Deixa eu colocar aqui, ó. Exercício. Muito bem. Como que é o exemplo que está aí, Alissa? Uma solução aquosa de hidróxido de sódio é preparada em uma concentração de 10% massa por massa. Ah, então, ó, nós temos uma solução de NaOH 10% massa-massa. Gente, lembrando, quando eu falo em porcentagem, estou falando de título. Estamos falando de título, né? Então, isso daqui é o título dessa solução. É o título percentual. A respeito da solução, pede-se. Só isso que ele falou, então. Ô, gente, só uma coisa, é uma solução aquosa, né, Alissa? É uma solução aquosa, então o que nós podemos concluir? Que o solvente é a água, tudo bem? O solvente é a água e o soluto é o NaOH, tá bom? Agora vai lá, o que ele quer saber, Alissa? A fração molar do soluto nessa solução. Você deve estar olhando e pensando assim, pelo amor de Deus, como é que eu vou encontrar essa fração molar do soluto se ele só me deu essa informação? Eu vou te falar uma coisa aqui agora, tá? Presta bem atenção. Já que ele não te deu nem a massa do soluto e nem a massa do solvente, ele só te deu uma unidade de concentração, eu vou ter que me virar com isso daqui. Então, gente, presta atenção no que eu vou te dar de dica, tá? Melhor maneira de você trabalhar. Cara, tenta interpretar isso daqui. Tenta interpretar. Eu não estou falando em porcentagem, então vamos pensar aqui em 100 gramas de solução. Tudo bem? Eu vou pensar em 100 gramas, porque porcentagem tem a ver com 100 partes de alguém, não é? Então vamos lá. Se eu pensar em 100 gramas de solução, o que nós vamos ter lá dentro? Vamos lá, eu quero anotar quanto que eu tenho de NaOH e quero anotar quanto que nós temos de água. Pode ser? Vamos lá, quanto que eu vou ter de NaOH? Ué, não é 10%? Então nós vamos ter 10 gramas. Tudo bem? 10% de 100 é 10 gramas de NaOH. Certo? E o que mais nós vamos ter no sistema? Bom, nós vamos ter também 90 gramas de água. Afinal, o que faltar para dar 100 tem que ser a água. Concorda comigo? Mas nós sabemos de uma coisa aqui, tá? Nós temos as massas molares, não temos, Alissa? Ó, o NaOH pesa 40 gramas por mol. A água pesa 18 gramas por mol. Então, ó, o NaOH, massa molar, é igual a 40 gramas por mol. Tudo bem? O outro, que é a água, a massa molar, é igual a 18 gramas por mol. Moral da história, o que nós vamos poder fazer? Eu posso calcular o número de mols de cada um. Você entendeu? Olha para mim, independentemente do valor que você escolhesse para começar, você poderia fazer essa conta. Agora é lógico, se eu estou pensando em porcentagem, a massa mais lógica de eu começar é 100. Tudo bem? Agora vai lá, ó, vamos fazer aqui. O que seria então o número de mols de NaOH, que é o meu soluto? Vamos lá? É a massa pela massa molar. A massa dele é 10, a massa molar é 40. Quanto que vai dar isso daqui? 0,25 mol. Essa quantidade que eu tenho de NaOH. Vamos ver a água? Número de mols de água é a massa de água, que é 90, dividida por 18. Ora, 90 por 18 dá 5. 5 mols. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se nós temos aqui nesse sistema que eu acabei de inventar, isso é uma base de cálculo, tudo bem? Se nesses 100 gramas de solução nós temos 0,25 de soluto e 5 mols de solvente, você concorda comigo que nós temos ao todo, ó, um número de mols total, ou seja, o número de mols de solução igual a 5,25? Sim ou não? É a soma do soluto com o solvente? Deu ou não deu? Se nós temos isso daqui, agora eu posso calcular o que ele pediu na letra A. Vamos lá? Ele queria saber qual é a fração do soluto, é isso? Do soluto, né? Gente, presta atenção, ó. O que é a fração do soluto? Ora, a fração do soluto é a razão entre o número de mol dele e o número de mols total. Acabou. Vamos fazer essa conta? Número de mol de soluto, quanto que é? 0,25. Número de mols total que a gente calculou? 5,25. Alissa, quanto que deu essa continha aqui? Deu 0,25 por 5,25. Deu 0,047.
0,047, vou deixar assim mesmo, né? 0,04, tem mais uma casinha? Quanto? 6? Então, vou colocar que a gente vai trabalhar com porcentagem, tudo bem? Então, vamos lá, ó, transformando em porcentagem é só multiplicar por 100, concorda? Multiplicando por 100, isso daqui é a mesma coisa que 4,76%. Então, ó, a fração molar do soluto é 0,0476. A porcentagem em mols do soluto é 4,76%. Tudo bem? Nem sei, inclusive, se ele vai pedir isso para você. Mas vamos lá. O que é a letra B, Alissa? Então agora vai lá, deixa eu falar para você, se nós já temos a fração molar do soluto, como é que eu faço para encontrar do solvente? Bom, ou eu faço pela razão mesmo, ou a gente pode pegar um inteiro e descontar isso daqui, não é? Vamos lá, ó, letra B, o que nós sabemos daqui? O que nós sabemos daqui? Vamos lá, ó, eu sei que a soma das frações molares de soluto e solvente tem que dar um inteiro, ou seja, x1 mais x2 tem que dar 1. Moral da história, se a do soluto é 0,0476, dá para nós encontrarmos a fração molar do solvente. Esse cara passa para cá subtraindo, então a fração molar do solvente vai ser 1 menos 0,0476. Quanto que deu, Alissa? Eu vou usar também esse número de casas. Deu 0,9524. 9524. Vou deixar essas casas aqui, tá, gente? Mas é por pura precaução, só porque a gente está usando calculadora. Tudo bem? Isso ou, se eu quiser em porcentagem, 95,24%. Tá bom? É isso. Perceba que a soma das frações molares aqui está dando um inteiro ou a soma das porcentagens está dando 100%. Fechou? É basicamente isso daqui. Tudo bem, galera? Ok? E a letra C? Vamos lá? Já puxando aquela concentração que a gente viu agora há pouco. Ele quer a concentração em mol por quilograma, ou seja, ele quer a concentração molal. Como é que eu calculava a concentração molal? É a razão entre o número de mol de soluto e a massa do solvente em quilograma. Não se esqueça, essa concentração é diferente, porque é soluto com solvente, tá? E não esqueça que o denominador é em quilograma, porque parece com litro. Tudo bem? Agora vai lá, ó. Número de mol de soluto. Nós temos. Tá ali, ó. NaOH eu tinha 0,25 mol. Então vou jogar 0,25 mol. Agora preste atenção. Lembra que eu falei para você que a massa de água, quando a gente fez aquela conta, era de 90 gramas? 90 gramas? Bom, eu vou ter que jogar isso em quilograma. 90 gramas eu vou dividir por 1000. Isso vai dar quanto? 0,09 quilograma. Você entendeu de onde é que saiu isso daqui? Ó, esse 0,09 quilo, na verdade, eram os 90 gramas de água que tinha no sistema. Lembra que é a massa do solvente, tá? Então ficou 0,25 dividido por 0,09. Alissa, quanto que deu? 2,77, tá ótimo. Isso em mol por quilograma, tá? Essa é a concentração molar dessa solução. Tudo bem? Então percebeu como que essas concentrações se conectam? A gente pode falar delas todas juntas, tá? Eu posso falar de fração molar junto da molaridade, tá? Eu posso misturar com as outras que a gente já aprendeu. E é isso que você vai ter que fazer no vestibular. Vestibulares como uma UEM da vida, né? A UFPR, a nossa UFMS, sempre tiveram tradição de fazer isso, de elaborar questões em que você tinha que misturar essas concentrações, né? E trabalhar com todas elas no exercício. Tudo bem? Agora, de novo, num passe de mágica, vamos para a terceira unidade de concentração, a normalidade. Espera aí. Vamos agora à terceira e última unidade de concentração, uma que, volto a dizer, eu falei no começo da aula para você, que ela praticamente está obsoleta. Os vestibulares praticamente não cobram isso daqui, mas algumas provas ainda insistem em colocar. Se você pretende fazer uma ACAF da vida, a ACAF costuma colocar essa concentração daqui. Se você vai fazer algum vestibular no Nordeste, como por exemplo a UES, ela pode cobrar isso daqui de você. Então, essa concentração chamada concentração normal ou normalidade representa o que para nós? Eu vou falar para você, tá? Na verdade, a normalidade é a razão entre o número de equivalentes do soluto e o volume da solução. Rui, equivalentes do soluto? Eu vou escrever aqui para você, tá? Qual que é a unidade de equivalente do soluto? Equivalente do soluto. Tudo bem? Essa é a unidade, tá? Equivalentes do soluto, tá bom? E o volume da solução geralmente é dado em litros. Então isso daqui vai ser dado em equivalentes por litro, tá bom? Equivalentes por litro na química é sinônimo de você ler normal.
Então, por exemplo, ó, se eu colocar para você que uma solução ela tem 5 equivalentes do soluto por litro de solução. É a mesma coisa, ó, deixa eu escrever para você. 5 equivalentes do soluto, tá? Por litro de solução é a mesma coisa que colocar 5 normal. Tudo bem? A gente costuma escrever normal para isso daqui. Igual molar, molar, a gente escreve normal. Tá bom? Agora deixa eu falar para você que você deve estar assim. Ui, tudo bem, mas eu não entendi o que é equivalente do soluto. Vou explicar para você agora, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. O equivalente do soluto, na verdade, é a razão, tá? Entre a massa do soluto, tá bom? E o seu equivalente grama. Ah, professor, é a razão então entre a massa do soluto e o equivalente grama? Tá fácil, né? Não, não tá. Professor, eu não sei o que é equivalente grama. Calma que eu vou te mostrar. Então, peraí. Você entendeu que esse cara aqui, ó, você entendeu que esse cara aqui, na verdade, é essa razão, tá? Você entendeu que é essa razão aqui. Mas agora eu vou falar pra você o que é o equivalente grama. Deixa eu até mudar de cor. O que é o equivalente grama? Vou mostrar pra você aqui agora numa fórmula, tá? O equivalente grama é isso daqui, ó. Equivalente grama, tá? É a razão entre a massa molar do soluto e o K desse soluto. Porra, Rui, que negócio é esse, cara? Cada hora você vem com uma coisa diferente. Então, pra você entender que esse negócio tá obsoleto, né? É muito difícil o vestibular que vai colocar isso pra você. Agora, o que significa esse K? Esse K você já ouviu falar. Na nossa aula de titulação, eu falei pra você o que era o K. Quer ver? Ó, vou colocar aqui pra você. Esse K depende do que eu estou me referindo. Quer ver? Por exemplo, ó, dá uma olhadinha aqui. Se esse K, né, estivesse referindo a um ácido, tudo bem? A um ácido, o que representa esse K? Vai ser simplesmente o número de H+ presentes na fórmula do ácido. O número de H+. Por exemplo, HCl, o K vale 1. Se for H2SO4, vale 2. Se for H3PO4, vale 3. É o número de H+ que ele tem na fórmula. Tudo bem? Agora, se esse cara for uma base... Tudo bem, se ele for uma base, o que vai acontecer? É o número de OH- que ele tem na fórmula. KOH, o K dele vale 1, porque libera 1 OH-. Se for MgOH2, o K dele vale 2, porque libera 2 OH-. Tá entendendo? Agora, e os demais compostos, né? E os sais e óxidos, né? Sais e óxidos. O que seria o K? Agora eu vou falar para você. Aqui não é tão trivial assim. Então eu já vou te explicar usando um exemplo. Pode ser? Na verdade, é o produto da carga pelo índice de algum íon. É você pegar um íon e multiplicar a carga pelo índice em módulo, porque isso daqui não vai ter sinal. Rui, VGT. Calma que eu vou te explicar, tá? Vou pegar um exemplo aqui clássico. Vou pegar esse cara aqui, ó, o Al2O3. Tudo bem? Você pode tomar como referência qualquer um dos íons, ou o cátion ou o ânion, que ele vai dar o mesmo resultado. Quer ver? Presta atenção aqui, ó. Al2O3. Primeiro, qual que é o NOx do oxigênio? -2. Qual que é o NOx do alumínio? +3. Então, o que seria o K? Se eu tomar como referência o alumínio, como é que eu faço a conta? Ó, o K é o seguinte, é você pegar a carga em módulo, que é quanto? 3, e multiplicar pelo índice desse cara, que é 2. Quanto que deu o K? 6. Ah, Rui, é só isso? Só. Rui, mas e se eu quisesse fazer pelo oxigênio? Ia dar na mesma. Quer ver como que ia dar na mesma? Ó, pega o oxigênio. Vamos lá. Carga em módulo. Vale 2. Tudo bem? O K dele é 2 vezes. Índice do oxigênio, 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Tá entendendo? Para qualquer composto iônico que não seja um ácido ou uma base, é assim que você vai fazer, tá? É só você pegar e fazer o produto da carga em módulo, tá? Pelo índice daquele íon. Fechou? É basicamente isso daqui. Só que agora eu quero fazer uma coisa para simplificar isso para você, tá? Depois desse rolo todo, é como se a gente pegasse isso daqui e jogasse aqui dentro. Depois eu vou pegar isso daqui e vou jogar aqui dentro. E aí nós vamos chegar na fórmula final disso daqui. Tudo bem? Vamos jogar uma na outra? Vamos lá? Primeiro eu vou jogar essa terceira na segunda. Pode ser? Então vai ficar assim, ó, só para você ver a dedução dessa equação aqui. Vamos lá? Ali, vocês podem virar um pouquinho fazendo favor? Então, ó, dá uma olhadinha. Eu vou jogar aqui, ó. Equivalente do soluto era a massa do soluto dividida pelo equivalente grama, tá? Mas o que nós falamos que é o equivalente grama? O equivalente grama é a razão entre a massa molar do soluto e o K. Então eu posso dizer que isso daqui, né, é a mesma coisa que a massa de soluto dividida por quem? Por aquela razão, tá? Que é a massa molar do soluto sobre o K. Tudo bem? É isso que eu quero que você perceba. Ou, em outras palavras, você concorda que aqui nós temos uma razão de duas razões, não é? Aqui em cima é como se fosse M1
dividido por 1, tá? E aqui embaixo é a massa molar dividido por K. Lembra como é que a gente resolve isso na matemática? Nós resolvemos assim, ó. Nós podemos afirmar que eu conservo a primeira, né? E multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar M1 sobre 1 multiplicado pelo inverso dessa daqui, que fica K sobre a sua massa molar. Fechou? Então, isso daqui é a nova expressão nossa para equivalente do soluto. Eu vou pegar essa expressão e jogar lá na definição. Pode ser? Que aí nós vamos chegar numa coisa interessante, que vai simplificar a sua vida. Normalidade, então, vai ser equivalente do soluto dividido pelo volume da solução. Quem é o equivalente do soluto? Isso tudo. Isso tudo aqui. Ou seja, quem que é o equivalente do soluto, vamos colocar aqui, ó. Vou pôr até mais para baixo um pouquinho para você poder entender. Vai ficar assim então, ó. A normalidade vai ser, em cima, massa do soluto vezes K, dividido por sua massa molar. Não é? Sobre, aqui embaixo, o volume da solução. Só que, na verdade, aqui é V sobre 1, né? Como é que a gente resolve isso? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, na verdade, olha como é que fica a nossa normalidade. Vai ficar assim, ó. Normalidade é igual a massa de soluto vezes K dividido pela massa molar do soluto, vezes o inverso do de baixo, que é 1 sobre o volume. Agora eu quero apelar para a memória de vocês e aí nós vamos fechar todo esse assunto daqui. Quer ver? O que é massa de soluto sobre massa molar e volume da solução? Essa é uma concentração que a gente viu. Massa do soluto pela massa molar é número de mol. O que é número de mol pelo volume? Não é a molaridade? Tudo isso para te dizer o seguinte, não use aquela definição, esqueça dela, tá? Use essa outra formulinha daqui. Ó, a normalidade é simplesmente a molaridade vezes o K. Ou seja, eu estou falando para você que para encontrar a normalidade, você vai esquecer a definição e vai trabalhar simplesmente com isso daqui. Normalidade é a molaridade vezes o K. Normalidade é a molaridade vezes essa constante, que vai depender se é um ácido, se é uma base, se é um sal ou se é um óxido. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Eu só vou fazer exercício baseado nisso daqui. Então, pediu para você calcular a normalidade. O que você faz? Calcula primeiro a molaridade. Calculou? Aí depois você multiplica pelo K e encontra a normalidade. Fechou? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? Alguns exemplos da apostila. Fechou? Qual que é o primeiro exemplo, Alissa? Fazendo um favor. Calcule o equivalente grama dos compostos abaixo. Ótimo, calcule o equivalente grama dos compostos abaixo. Então vai lá, ó, na letra A, quem que é o composto? Muito bem, H3PO4. Gente, ele quer que calcule equivalente grama. Lembrando, o que é equivalente grama? Né? Equivalente grama é a razão entre a massa molar desse composto, tá? E o K que ele tem. Se for um ácido, é o número de H+. Se for uma base, é o número de OH-. Se for qualquer outro composto iônico, é o produto da carga pelo índice. Tudo bem? Vamos lá para esse primeiro. Eu te dei a massa molar pronta, não dei, Alissa? Dei, né? Então, do ácido fosfórico é 98, não é isso? Então, vamos lá. Ó, o que vai ser o equivalente grama desse carinha aqui? Vamos lá? Equivalente grama é igual a massa molar, que é 98, dividido por... Esse cara é um ácido, não é? E quantos H+ ele libera? 3. Então, é o 98 dividido por 3. 98 dividido por 3 vai dar meu resultado, que é quanto aí? Fazendo um favor, Alissa? 32,66, tá? Esse é o equivalente grama que ele tem. Tudo bem? Esse é o equivalente grama. Fechou? Unidade, professor? Ué, a unidade é gramas por mol mesmo, tá bom? Gramas por mol. Essa é a unidade do equivalente grama. Fechou? Ok? Agora vamos para o próximo. Letra B de bola. Quem que é a B de bola, Alissa? KOH, né? Vamos fazer aqui agora do KOH. Bom, deixa eu colocar aqui para você. O que é o equivalente grama mesmo? É a razão entre a massa molar do soluto, tá? E o K desse cara. Lembrando que o K não tem nada a ver com potássio. O K é o número de OH que ele tem na fórmula. Tudo bem? Alissa, qual que é a massa molar desse carinha aqui? Então vai ser 56 dividido pelo número de OH- que ele tem, já que ele é uma base, não é? Quantos OH tem nessa fórmula? Um só. Então é 56 dividido por 1. Bom, 56 dividido por 1, deixa eu fazer de cabeça, vai dar 56, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 56 gramas por mol. Esse é o equivalente grama do KOH. Vamos pro último daqui? Vamos lá? Letra C, Alissa. Ah, nós já fizemos até do Al2O3 o K, né? Olha que coisa boa, tá? Al2O3. Muito bem, então o que é o equivalente grama, mais uma vez? Equivalente grama é a razão entre a sua massa molar, que deu quanto? 102, tá certo, 102, e o que mais?
e aqui, né, o nosso, o número de K's que nós temos. O que seria o K nesse caso? É o produto do índice pela carga. Vamos lá? Produto do índice pela carga, como é que fica? Deixa eu pegar aqui só para destacar para você mais uma vez. Eu escolho um dos íons, lembrando que a L3 e O menos 2. Eu vou escolher um deles. Vamos supor que eu pegue o alumínio. Tudo bem? O alumínio, a carga dele é 3 em módulo. O número de alumínios é 2. 3 vezes 2 é 6. Então vai dar 102 dividido por 6. Tudo bem? Quanto que deu isso daqui? 17, o que, pessoal? Gramas por mol, tá? Esse é o equivalente grama. Fechou? Mais uma vez, isso daqui, ó, equivalente grama, quase vestibular nenhum vai cobrar de vocês. É aquela relaçãozinha N igual a M vezes K que você precisa memorizar. Tudo bem? Agora nós vamos, para fechar essa aula, fazer um último exercício. Um exercício sobre normalidade. Vamos lá? Pode ler, Alissa. Uma solução é preparada pela adição de 4,9 gramas de H2SO4. Ah, então vamos lá. Eu vou colocar nessa solução 4,9 gramas. Ô, gente, deixa eu colocar aqui só uma coisa para vocês, tá? O H2SO4 tem uma massa molar de 98 gramas por mol. Tudo bem? Então já vou fazer uma conta aqui. A Alissa disse pra gente que eu vou colocar 4,9 gramas, não é? Então tá, ó, já vou calcular o número de mols. Ó, observa aqui comigo. O que vai ser o número de mols desse cara? É a massa que ele colocou, que é 4,9 gramas, dividido por sua massa molar, que é quanto? 98. Bom, se fosse 49 por 98, daria meio. Então aqui vai dar 0,05 mol. Então o que nós temos desse cara aqui é 0,05 mol. Vou até deixar anotadinho, número de mol dissoluto é 0,05 mol. Continua, Alissa. Em 2 litros de água. Ótimo, então o volume da solução é de 2 litros. Calcule a sua normalidade. Ótimo, calcule a sua normalidade. Qual foi a minha dica para você? Cara, ele pediu para você calcular a normalidade, primeiro acha a molaridade. Vai lá e acha a molaridade. Tudo bem? Qual seria a molaridade dessa solução? Bom, molaridade é mol por litro. É eu dividir o número de mol dissoluto, tá, pelo volume da solução. Vamos lá? Número de mol dissoluto, quanto que é? 0,05 mol. Qual que é o volume da solução? 2 litros. Então, a molaridade vai dar quanto? 0,025 mol por litro. Tudo bem? Achei a molaridade. Professor, mas ele não pediu a molaridade, ele pediu a normalidade. É a partir disso que eu chego na resposta final. Como que a gente faz isso daqui? Ó, presta atenção. Como é que nós vamos fazer isso? Dá uma olhadinha aqui. O que a gente falou? Normalidade é a molaridade vezes o K. Mas espera aí. O K depende de quem é o composto. Nesse caso, nós temos aqui ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Opa, no caso de um ácido, o K é o número de H+ que ele libera. Se eu estou falando de H2SO4, é porque o K desse ácido vale quanto? Vale 2, já que ele libera 2H+. Então vamos lá, como é que fica esse negócio? A normalidade é a molaridade, que vale 0,025, vezes o K, que nesse caso quanto que vale? 2. Quanto que é 0,025 vezes 2? 0,05, tá? 0,05, o quê? Você pode chamar isso daqui de normal. 0,05 normal, ou equivalentes do soluto por litro de solução, tá bom? Essa é a resposta final que nós queríamos. Fechou? Então, de novo, para fechar essa aula, tá? Normalidade, pelo amor de Deus, eu só deduzi com você pra você entender de onde é que vinha esse negócio. Mas não precisa daquilo. Falou em normalidade, lembra que você precisa da molaridade. É só pegar a molaridade e multiplicar pelo K. Tudo bem? Agradeço a sua presença daqui, tá? Agora assista as outras aulas. Temos muitas aulas extras por aí, tá? E outras que estão por vir. Tchau, tchau, gente. Valeu!